Muito bem, boa noite então. Muito bem, gente, então, como já falaram meu nome, eu me chamo Hercílio, eu sou professor de filosofia, leciono filosofia, ética, direitos humanos, diversidade cultural e saúde sexual lá no Centro Educacional Dom Bosco, lá no norte da cidade, lá perto da Paróquia Santo Antônio, né? O meu diretor é o Padre Renato. Alguns de vocês devem até receber uma mensagem do Padre Renato por aí, né? Então, estamos aqui hoje para falar então sobre família, vocação e juventude. Estamos na Semana da Família, momento de a gente meditar, refletir e rezar principalmente pelas famílias. E eu trouxe um texto bíblico que vai iluminar a nossa noite, que é Efésios capítulo 4. E São Paulo então escreve ao povo que mora em Éfeso, por isso Efésios, né? O povo que mora na cidade de Éfeso, se escrevesse a nós, seria o joinvilenses. Escreveu para o povo de Éfeso, Efésios. E São Paulo diz assim, ó: exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados, com toda a humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com amor. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. A gente vai trabalhar esse texto ponto a ponto e aí a gente vai chegar aos temas da nossa noite, né? É interessante que a igreja propõe esse tema, família, vocação e juventude, numa noite só, numa palestra só, num encontro só, porque uma coisa está intimamente ligada com a outra. São Paulo está dizendo assim, ó: exorto-vos, pois, ou seja, chamam a atenção de vocês, eu, prisioneiro do Senhor, ele que estava preso, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados. A primeira coisa que a gente precisa entender é que família é vocação. Ter uma família é vocação. A gente valoriza tanto a vocação sacerdotal, e precisamos valorizar a vocação sacerdotal, mas precisamos valorizar de igual forma a vocação familiar, porque se não fosse a vocação familiar, o Padre Ronco não tinha nascido, e o diácono não tinha nascido. Celebramos São Lourenço semana passada, o dia dos diáconos também. Então a vocação familiar precisa ser entendida como uma vocação. Vocare, chamado. Jesus nos chama e nos chama a ter uma família. Então nós precisamos ouvir o chamado de Jesus e dar os passos necessários para viver a nossa vocação, para responder esse chamado de Jesus Cristo. E aí São Paulo está dizendo: exorto-vos, pois, a terem uma vida digna da vocação a qual fostes chamados. E ele está dizendo o quê? Uma vida digna da vocação a qual fostes chamados. Uma vez o Padre Ronque fez um retiro para a gente lá no seminário de Brusque, que eu fui seminarista, e o Padre Ronque fez um retiro lá no seminário, e o Padre Ronque dizia assim, ó: um padre se realiza na sua vida sacerdotal fazendo coisas de padre, rezando missa, visitando doente em hospital, enterrando pessoas no cemitério e visitando as pessoas nas famílias. Isso é coisa de padre. Quando um padre começa a se meter na política, quando um padre começa a fazer coisas que não são de padre, tem padre que está fazendo até pão por aí para vender, tem padre que vende jequiti, né? Quando um padre faz coisas que não são de padre, o padre começa a não se realizar na sua vocação. Um padre realizado é aquele que faz coisa de padre. Assim, os pais são realizados quando têm atitudes de pais.
de família. E tem pais e mães que às vezes se iludem pensando que deixar o filho à vontade é amor. Não é bem assim que funciona. Nós temos uma fase humana que nós passamos a chamar de adolescência, que é uma fase em que o ser humano precisa de limites, ele pede limites. Eu trabalho diariamente com adolescentes, de segunda a sexta-feira, e aí nos finais de semana estou dando palestra por aí, diariamente com os adolescentes. E o que os adolescentes me dizem é: professor, nós precisamos de um norte, nós precisamos de alguém que diga, é esse o caminho, não é esse o caminho. Mas a gente tem que tomar cuidado como a gente fala, né? Primeira coisa, os pais precisam descer do altar. Tem muitos pais que se colocam em altares, olham para o jovem e para o adolescente de cima para baixo, com o dedo assim, olha, isso está errado, não faça mais isso, Quando os pais fazem isso, os pais se colocam num patamar de santidade que para o adolescente que tem a vida toda conturbada, hormonalmente falando, biologicamente falando, afetivamente falando, que ele olha para aquele patamar de vida que os pais estão mostrando para ele, que é um patamar de pureza plena, e o adolescente diz, isso é uma vida impossível para mim. E aí eu me cansei, porque eu não consigo alcançar essa vida impossível de pureza que os pais estão dizendo para mim que é assim que tem que ser vivida. Agora, quando os pais descem do altar, se colocam na mesma direção dos filhos e dizem para os filhos assim, filho, eu já senti o tesão que tu está sentindo, eu já passei pelo problema que tu está passando agora, eu já vivi o que tu está vivendo agora, e tu tem esse caminho e esse caminho, eu segui esse daqui, estou bem, ou eu segui esse daqui e quebrei a cara, se tu quiser tenta, a gente vai estar junto, a gente vai estar caminhando junto. É diferente quando os pais olham para cima, de cima para baixo, e aí tratam o filho. Os filhos veem os pais como extraterrestres, como ETs. E é um patamar de santidade que os filhos não conseguem alcançar naquele momento. Com 30, 40 anos eles vão conseguir, mas lá na adolescência é quase impossível. Então, o primeiro ponto que os pais precisam valorizar na relação entre pais e filhos é essa quebra de paradigma, de tabu, de que os pais são puros, são santos e que os adolescentes são aborrecentes. Eu escrevi um livro, inclusive, que chama Adolescência ou Aborrecência? Quebrando Tabus, um caminho para entender o adolescente. E nós chegamos à conclusão nesse livro que a gente não pode chamar o adolescente de aborrecente. O que é aborrecente? Alguém que aborrece. E é só adolescente que aborrece? Tem criança chata pra caramba que aborrece. Tem adolescente chato pra caramba que aborrece. E tem idoso chato pra caramba que aborrece. Não é só adolescente que aborrece. Então a gente não pode chamar o adolescente de aborrecente, porque senão a gente cria o que eu chamo de a síndrome do quartinho da bagunça. O que é a síndrome do quartinho da bagunça? Acho que todo mundo tem um quartinho da bagunça em casa. Pode não ser o quarto, pode ser embaixo da escada, em cima do guarda-roupa, em cima do sótão, pode ser 2 quartos, né, como a Priscila tem 2 quartos, né, de bagunça, ou assim por diante. Mas a gente tem um canto da bagunça lá. O que é o quartinho da bagunça na nossa casa? Lá o lugar que a gente bota 3, 4 árvores de Natal lá guardada, né? Para que 3, 4 árvores de Natal? Né? Só um Natal por ano e tem 4 árvores em casa. Tudo bem. O quartinho da bagunça é o quê? É um lugar em que nós colocamos coisas úteis e inúteis. Coisas boas e coisas ruins. Nas fases da vida humana, se colocou a adolescência como sendo o quartinho da bagunça. Lá na adolescência estão as coisas boas e as coisas ruins. As coisas boas quando alguém mais velho diz, minha adolescência, a minha juventude, o vigor que eu tinha,
como eu era forte. Ah, tempo bom, né? Ou as coisas ruins da vida humana. Ai, porque o jovem hoje só beija uma boca aqui, beija uma boca ali, beija uma boca lá. O desejo no coração dessa pessoa era beijar uma boca aqui, beijar uma boca ali, beijar uma boca lá. Mas não pode mais. Não pode porque não tem idade, não pode porque a moral social o proíbe, e aí joga a culpa no adolescente. Nós precisamos quebrar essa hipocrisia. E aí eu me trato como um santo, como um puro, e o adolescente, o jovem, é o perdido. E aí eu jogo tudo no quartinho da bagunça. Tudo no quartinho da bagunça. Olha, porque o jovem pintou o cabelo de azul agora. Quer aparecer, só quer chamar a atenção. Mas o maridão também só quer chamar a atenção lavando o carro vermelho na frente de casa no sábado de manhã, para mostrar para o vizinho da frente que ele também tem um carrão, e ele também quer chamar a atenção. Não, mas é só o adolescente que tem o quartinho da bagunça. Não! Nós, seres humanos, temos essas dificuldades. O ato de aborrecer, como um aborrecente, é humano, não é do adolescente. Então, quando a gente quebra esse altar, e a gente olha para o jovem e diz assim, olha, eu já passei por isso. Eu sei exatamente o que você está passando. Essas borboletas no estômago que tu está sentindo de paixão, de amor, eu já senti várias vezes. Eu fico pensando assim, quando a filha vê o crush, sabem o que é crush? Sabem o que é crush? Então tá bom. Quando a filha vê o crush, ou o arroba, como chamam no Insta, ou o cremoso, como chamam também, quando a menina vê o crush beijando outra na escola, e ela tem o coração dilacerado, de dor, por causa daquele desejo. Um crush é aquele que nós chamávamos antigamente, Padre Ronque, de amor platônico. Eu casei com ela, ela é mulher da minha vida, só que ela nem sabe. Eu nem falei para ela ainda. Isso é o crush, né? Então, quando ela vê o crush beijando outra, e ela chega chorando em casa, ela não deveria entrar no quarto, pegar o celular e mandar um WhatsApp para a melhor amiga, para chorar com a melhor amiga. A melhor amiga precisava ser a mãe dentro de casa. A melhor amiga precisava ser o pai dentro de casa. O melhor amigo, né? O pai. E aí quando eu vejo um monte de homem assim, geralmente palestras de pais de catequese, novos pais da catequese, eu digo para os pais assim, pais, homens, coloquem isso na cabeça de vocês. As filhas de vocês vão beijar na boca. As filhas de vocês vão namorar. Assim como um dia vocês beijaram na boca da filha de alguém e namoraram com a filha de alguém. E a quebra da hipocrisia está nisso aí, sabe? Aí é que está o negócio. Porque tem pais que... Gente, é cada situação. Teve uma educanda minha que veio essa semana e disse assim, professor, pelo amor de Deus, o meu pai disse para mim que eu não posso mais sair de casa enquanto eu não sair com ele. O meu pai quer que eu saia com ele, que vá comer fora com ele, que quer que eu vá para a balada com ele. Gente, isso é paixão. Tem pais perdidamente apaixonados pelas filhas. E já não tem mais ciúme de pai com filha, mas tem ciúme de marido e mulher com a filha. Parece que ninguém pode encostar na filha. Isso não é saudável. Isso não está certo. Ué, se ele é pai é porque ele se encantou com a filha de alguém um dia. E ele beijou, a primeira vez foi sem o pai dela saber. E aconteceu. E assim vai acontecer. Então assim, antes essas coisas acontecerem sob a nossa orientação, dentro da nossa casa, aos nossos olhos, do que acontecer no escuro, na escuridão, lá fora. Porque nem tudo vai ser nos nossos olhos, até dentro de casa.
A mãe vai virar para pegar o café lá, quando virar, tá até com o batom borrado assim. Por que vai acontecer? Porque isso é natural. Então os pais precisam valorizar. E essas conversas sobre essas coisas precisam existir. Isso é viver de acordo com a vocação a que vocês foram chamados. Valorizar a igreja doméstica, como diria o Padre Ronchi, a família como igreja doméstica é isso. Falar as coisas, o que tem que ser falado. E eu vou falar sobre drogas com meu filho, por exemplo, que eu estou desconfiado. Estou desconfiada que o meu filho anda usando droga, ou está andando com amigos que usam droga. Eu preciso saber como falar. Eu, enquanto pai, não posso chegar para o meu filho e dizer assim, ô filho, não vai me dizer que tu está cheirando maconha. Maconha não se cheira, maconha se fuma. Quando o pai diz cheirando maconha, é quadrado. O filho já vai fechar o coração porque é um quadrado, só está vindo como um juiz para cima de mim, me julgar, e eu já não vou falar mais nada. Tenho que falar direito. Não vai me dizer que tu está fumando maconha. Não vai me dizer que tu botou um baseado nessa boca. Nem para experimentar, cara. Entendeu? Entra na vibe do guri. Entra na vibe da guria. Vou falar de sexualidade com os meus filhos, eu tenho que falar sobre sexualidade abertamente. O caminho para falar de sexo com adolescente é não colocar o sexo num patamar assim de escondido, escuro, proibido, não se faz. Como não se faz? Quantos bilhões de seres humanos existem no mundo hoje, frutos de sexo? Eu estou aqui graças a um sexo, e bem feito, por isso que eu nasci. Então eu não posso estar guardando o sexo numa caixinha escura, que é proibido, que eu não posso falar, eu tenho que falar. Mas eu preciso falar com jeito. Eu não posso invadir a privacidade do meu filho. Mães, eu não posso abrir gaveta do meu filho para procurar, para ver se tem coisas lá. Claro, se eu estiver colocando a cueca dele na gaveta e eu ver alguma coisa, é uma coisa. Agora eu estar fuçando para ver se eu encontro revista pornográfica e assim por diante, que nem se usa mais, né? Hoje está tudo na ponta do dedo no celular. E aí essas coisas a gente vai criando uma cultura dentro de casa de liberdade, de amizade. E aí o jovem, o adolescente vai confiar em mim, vai conseguir conversar comigo. Quando eu estiver passando por um sofrimento, um problema, eu vou conversar com os meus pais. Isso abertamente, porque o meu pai é o meu melhor amigo, a minha mãe é minha melhor amiga, não são inimigos. Tem mãe que compete com a filha pela atenção do pai. Isso é triste, porque a prioridade do pai precisa sempre ser a mãe. A prioridade da mãe precisa sempre ser o pai, ainda que os dois amem os filhos. Mas vocês não casaram com os filhos, vocês casaram com seus maridos e com as suas mulheres. No banco da igreja, a filha precisa estar aqui, ou aqui, não no meio do pai com a mãe. Isso começa a distanciar o casal de uma forma, não se cultivam mais. Agora eu já arrumei marido, não preciso mais caçar, né? Aí eu já não arrumo mais o cabelo, já não me maqueio, eu já não depilo mais a minha perna. Já arrumei, já. Isso precisa, o casal precisa se cultivar. E eu digo por aí, quer ganhar 2 meses de casamento bem sucedido? 2 meses. Estou jogando baixo, tá? 2 meses. Maridos, chega em casa, diácono, chega em casa, olha para a mulher e diz assim: fez alguma coisa no cabelo? Nada. Pronto. Ela já vai dizer: opa, reparou no meu cabelo e não fez nada. Só penteou, quem sabe? Ou nem penteou. Estava bem naquele dia, num day after que não deu certo. Mas ele me viu
ele me olhou, sabe? E não tem idade para isso, e não pode ter idade para isso. Mulheres, os maridos de vocês gostam de ficar cheirosos, gostam de usar roupa nova, só que ele não vai lá na tua vizinha que vende Avon para comprar um pós-barba. Ele precisa da tua ajuda para isso. O homem gosta de roupa nova, só que ele detesta ir no shopping experimentar roupa. São exceções dos que gostam, né? Então, assim, as mulheres precisam ter essa sensibilidade para com os maridos e os maridos para com as mulheres. E aí São Paulo continua o texto dizendo assim, ó: com toda humildade e amabilidade. O que é humildade? Gente, a humildade é uma virtude, na minha opinião, para mim, é uma das virtudes mais difíceis de se trabalhar num relacionamento a dois. A palavra humildade vem do latim humus. O que é humus? O que é humus? Vocês que mexem com horta. Esterco, cocô de vaca que se coloca na horta. Isso é humus. Padre Ronco lá na Massaranduba sabia bem o que era humus. No Cefisc também é. Humus. A gente vê uma horta de couve, as couve grandona. A mulher já pensa em fazer uma couve mineira, tal. O marido pensa em botar pro canarinho. Essa mulher, aquela horta de couve bonita. Ninguém está preocupado em olhar o humus ali por baixo da couve. O humus é isso. É uma coisa que faz o outro florescer, só que ele não aparece. Às vezes é até rejeitado. E isso numa relação a dois é fundamental. É eu saber que eu estou certo. É eu saber que eu acertei, que eu tenho razão. Mas para não brigar, não, tá certa. Tá tudo bem. E aí faz a vontade dela. É os dois estarem na fila do cinema. Esse exemplo eu dou sempre. Os dois estarem na fila do cinema. E na minha cabeça eu vou assistir Invocação do Mal. E aí eu chego lá, a guria diz, boa noite, boa noite. Qual filme? Aí quando eu vou dizer Invocação do Mal, ela diz, como eu era antes de você. E aí eu aceito como eu era antes de você. E aí a gente assiste aquele filme, chora no final e aquela coisa toda. Ainda que na semana seguinte a gente faça um esforço para ir para a Invocação do Mal. Só que naquele momento eu dei o meu braço a torcer e fiz a vontade dela. E ela, às vezes, dá o braço a torcer e faz as minhas vontades. Isso é o segredo, a humildade de um relacionamento a dois. E aí uma aluna me dizia assim, professor, mas será que eu preciso mudar no meu relacionamento? E aí eu dizia para ela assim, no relacionamento a dois é um moldar-se, é um modelar-se pelo outro, mas até um ponto. Até o ponto em que você está sentindo que está perdendo a sua essência. Nós não podemos perder a nossa essência num relacionamento. Quando eu estiver mudando, me modelando tanto, que eu perder a minha essência, que alguém dizer assim, mas não é mais você, tem alguma coisa errada. É isso. Então eu me esforçar pelo outro, o outro se esforçar por mim, afinal de contas, ele me ama. E nós precisamos ter cuidado com isso. Quando a gente se apaixona, inclusive Santo Agostinho confirma isso, que não existe amor à primeira vista. Existe paixão à primeira vista e etc. Mas amor à primeira vista é impossível. Porque Santo Agostinho diz, ninguém ama aquilo que não conhece. Eu posso olhar para a menina e dizer, Nossa Senhora, que
belo exemplar da natureza. E eu posso amar, só que eu estou amando a imagem que eu criei dela, um ideal de pessoa que eu criei dela. Mas ali num casamento, num relacionamento a dois, eu vou vendo que ela tem chulé, que ela ronca, que ela solta pum e assim por diante. E que essa é a vida real. Então, o amor está aí, em aceitar o defeito do outro, até que o outro, como diz o padre o Jorjão, se toque e comece a modelar os seus defeitos por mim. Assim como o outro me suporta. É o que disseram uma vez para São João Maria Vianney sobre a Igreja Católica, né? Padre Vianney, a igreja está tão podre. Pedofilia, roubalheira de dinheiro. Os padres aí não estão nem aí, as lideranças não estão nem aí. Por que o senhor ainda quer ser padre? E aí São João Maria Vianney disse assim: eu permaneço na igreja esperando que ela melhore, assim como ela permanece em mim, esperando que eu melhore. A igreja só vai melhorar quando eu melhorar. A igreja não é a parede, a igreja não é o Padre Ronque, não é o Papa. A igreja somos nós, corpos de Cristo. Quando nós não nos moldarmos, enquanto nós não nos modelarmos pelo reino de Deus, a igreja vai continuar a mesma coisa, porque a igreja somos nós. É muito fácil eu apontar para o outro e dizer, porque fulano, porque aquela liderança, porque isso, porque a igreja está podre. Se a igreja está podre é porque eu, que sou membro dela, estou podre. E se eu estou falando assim, já é sinal de que eu estou podre mesmo. Porque o Papa Francisco dizia assim, se não for para falar bem de alguém, nem fala nada. O santo silêncio. Se não for para falar bem do Padre Ronque, nem fala nada. E ter um pároco como o Padre Ronque é um presente, viu? O Padre Ronque foi formador meu no seminário, e a gente dizia que o Padre Ronque era um pai com coração de criança. Às vezes, o que o Padre Ronque fala pode até me machucar, porque o Padre Ronque às vezes fala até sem pensar. Mas ele tem um coração de criança, e criança é assim. Mas o Padre Ronque é um tesouro. Aproveitem o Padre Ronque. Pode descer agora, Padre Ronque. Inflou o ego. Mas é verdade. E a gente tem que valorizar o nosso pároco, o nosso padre. Se nós não valorizamos as vocações sacerdotais, como é que nós teremos padres, né? Às vezes a gente diz, olha, o bispo mandou, vamos rezar 10 Ave-Marias pelas vocações sacerdotais antes da missa. Vamos rezar. E aí o Padre Ronque bate no ombro do teu filho e diz, vamos fazer uma experiência no seminário, quem sabe ser padre? Não. Meu filho não. Como é que eu vou querer padres? Aqui, graças a Deus, vocês não têm esse problema, mas tem cidades do interior que não tem padre suficiente e às vezes tem celebração da palavra com o diácono. Tem gente que chega na porta da igreja, eu fui seminarista, sofri isso, que às vezes não tinha padre lá no interior e eu tinha que fazer a celebração da palavra. E eu estava na porta cumprimentando e aí chegava a pessoa e dizia, não tem padre hoje? Não, sou eu. Então boa noite. Virava as costas e saía. E aí lá na casa deles tem jovens. E às vezes a gente investia para o jovem ir para o seminário. Não, meu filho não. E que é padre. Sabe? A gente precisa ter essa sensibilidade, essa humildade. E aí São Paulo coloca uma outra virtude aqui, ó. Ele diz assim, ó. Com grandeza de alma, suportando-vos uns aos outros com amor. Suportando uns aos outros. São Paulo diz assim, ó, suportai-vos uns aos outros. Aí eu digo assim, o que é suportar um outro? Aí tem gente que diz, eu suporto, eu não gosto, eu só suporto. Aí eu não suporto. Gente, vamos pensar numa construção, numa casa. Construir esse salão aqui. Aqui em cima tem laje, certo? Quando construíram esse salão aqui,
Os pedreiros colocaram umas estacas de madeira para suportar a laje, para que a laje não caísse. Isso é suportar um ao outro, ser essa estaca. Se a minha esposa está caindo, opa, eu suporto ela. Se a minha esposa está caindo, opa, eu suporto. Aí a mulher chega do trabalho, chorando as pitangas do trabalho, eu preciso colocar ela para cima, não colocar ela para baixo. Eu falei para ti, que tu não devia confiar em fulana de tal. A mulher já está para baixo, eu preciso levantar. O marido já está para baixo, eu preciso levantar e não colocar para baixo. Suportai-vos uns aos outros. Ergue o teu marido, ergue a tua mulher, ainda que tu saiba que tu tinha razão, que tu já tinha falado. Essa virtude da humildade é necessária no suportai-vos uns aos outros. E aí São Paulo, para finalizar, coloca assim: suportai-vos uns aos outros com amor. E aí a gente resume toda a Semana Nacional da Família, toda a nossa vida de fé, tudo, numa palavra, que para nós é uma pessoa, Jesus Cristo. O amor encarnado, o amor que virou pessoa e viveu no meio de nós. Os gregos chamam o amor de 3 formas: eros, philos e ágape, né? Tem o Evangelho de São Pedro, num Evangelho em que está São Pedro e Jesus dialogando, e aí Jesus diz assim: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? E aí diz o Evangelho que Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou a 3ª vez. Em grego, Jesus pergunta para Pedro assim: Pedro, tu me filos? Tu me ama com amor de amigo? Tu é meu amigo? Sim, Senhor, eu sou teu amigo, eu te amo com amor filos. Pedro, tu me eros? Tu é perdidamente apaixonado por mim, Pedro? Me ama com amor eros? Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu sou apaixonado por ti. E aí Jesus pergunta a 3ª vez: Pedro, tu me ágape? Tu daria a tua vida por mim? E aí Pedro fica triste, porque Pedro sabe que não daria a vida por Jesus, e inclusive não dá. O galo cantou antes que ele negasse, quando ele negou Jesus. Dentro de casa, os esposos precisam ser os melhores amigos uns dos outros, ser apaixonados uns pelos outros e dar a vida um pelo outro. E lembrem-se, a relação entre os pais e os filhos é reflexo da relação entre os pais, entre mãe e pai. A relação entre pais e filhos é reflexo da relação entre mãe e pai. Se os pais não se cultivam, não se amam, brigam na frente dos filhos. Minha esposa disse para mim que outro dia eu brinquei com elas, já faz tempo já brinquei com elas, que é uma família inteira de descendente de italiano e não falam italiano. E aí eu brinquei, né? Poxa! E aí ela disse assim: amor, o meu avô não ensinou ninguém a falar italiano. E ele não queria que aprendessem. Por quê? Porque ele só brigava com a minha avó em italiano. E dentro do quarto. Vejam que ensinamento. Tem pais que se matam de brigar na frente dos filhos. Falam coisas absurdas. Xingam um ao outro.
E a Igreja Católica tem feito um trabalho muito bonito. E o Papa Francisco diz assim, nós precisamos voltar às nossas raízes. A igreja que se vivia nas casas, a igreja que não depende das paredes, da estrutura, mas a igreja que vive nas casas. Por que a catedral vai passar por uma reforma e está tão tranquilo assim? Porque a catedral é uma igreja que se vive nas casas, do grupo bíblico de reflexão. Eu morei aqui no ano passado, há 2 anos que eu morei aqui no centro já. Esse ano saí do centro, né? E no Abdom Batista, aqui, estou mais perdido do que azeitona em boca de gente banguela, né? Aqui, na Abdom Batista. E no meu prédio tinha grupo bíblico de reflexão da catedral. Então, voltar às raízes. E num relacionamento, quando a gente estiver cansando um do outro, nós precisamos voltar às raízes do nosso relacionamento. Lá naquele primeiro amor, naquela primeira paixão. Eu sempre digo para os casais assim, nós precisamos olhar nos olhos da pessoa que a gente ama. Porque, como dizia a nona e o nono, o olho é a janela da alma. E os olhos não envelhecem. O corpinho era de violão. O tempo passou, virou um violoncelo. Se a gente não cuida, vira um bumbo. Né? Mas os olhos continuam a mesma coisa. Os olhos não envelhecem. E aí quando eu olho nos olhos da pessoa que eu amo, eu me lembro lá daquela adolescente, daquela jovem por quem eu me apaixonei. Daquele guri que veio dar em cima de mim e no início eu achei que não ia dar nada, de repente casei com ele. Entrar nas raízes do meu relacionamento, voltar ao primeiro amor. E esse amor vai ser reflexo da minha relação com os meus filhos. Eu preciso entender que a minha vida em família é vocação e que eu preciso viver essa vida como vocação no amor. E aí eu estou construindo uma igreja doméstica, eu estou sendo família de verdade e eu estou levando a minha família para o céu. A nossa missão é levar a nossa família para o céu. Quando nós morrermos, e por incrível que pareça, isso é verdade, nós morreremos. Um dia, São Luís Gonzaga morreu seminarista. São Luís Gonzaga, padroeiro dos seminaristas, 21 de junho. 23 anos. São Luís Gonzaga perguntou para uma senhora assim: se a senhora se a senhora soubesse que hoje à noite a senhora ia morrer, o que a senhora faria? Ah, Luís, eu tomaria um banho, faria a comida que eu mais gosto, me alimentaria, me confessava e esperava a morte vir. E o senhor, seminarista, o que o senhor faria? E aí São Luís Gonzaga olhou para ela e disse: eu faria tudo o que eu já faço, só que eu faria com amor. Às vezes a gente vive num piloto automático. A última palavra que a gente disse para os nossos familiares, às vezes não foi um eu te amo, foi um não esquece de lavar essa louça aí. A gente vive num piloto automático e esquece de falar com amor. Com amor. E o padre Ronque disse assim, eu nunca escutei tanta gente falando ô meu amor, ô meu cheiro, como essa semana, né? Porque eu preciso identificar a minha esposa como meu amor. E ela precisa me identificar como meu amor. E aí quando eu falo assim, Paula, ela diz, tá me chamando pelo nome por quê?
Não sou mais do teu amor? Por quê? Porque ela precisa saber que ela é o meu amor e eu preciso saber que eu sou o amor dela. E no ECC eles dizem, né? Eu sou o Hercílio da Paula, eu sou a Paula do Hercílio. Porque eu sou. E ela é. Nós resolvemos diante de Deus, na pessoa de um sacerdote, que no meu caso foi o Padre Marcos. Conhecem o Padre Marcos, né? É, o Padre Marcos. Imaginem eu perto do Padre Marcos, né? Se eu 10 centímetros mais baixo que a minha esposa, quando ela não está de salto, imagina, e o Padre Marcos deve ser uns 30 centímetros mais alto que ela. Então eu decidi diante de Deus, na pessoa do Padre, e diante da comunidade, dizer que eu sou dela, e que ela é minha para sempre. Eu preciso valorizar isso como chamado de Deus, como vocação, e levar a minha família para o céu. Como eu dizia, um dia eu serei chamado no céu, um dia eu vou morrer, e aí Jesus Cristo vai olhar para mim e vai dizer: bem-vindo, cadê a tua família? E a minha família precisa estar no céu também. A minha família precisa estar encaminhada para o céu. Não que precisam morrer todo mundo junto numa Kombi, Deus o livre, né? Mas que pelo menos estejam encaminhados para ir para o céu, porque essa é a nossa vocação. Dom Bosco dizia: a minha vocação é salvar a juventude, salvar os jovens, e a vocação dos pais e das mães é salvar as suas famílias. Então que nós possamos salvar as nossas famílias, viver a nossa vocação como família, nossa família como uma vocação, como um chamado de Deus. Amém? Amém. Agradeço a atenção de vocês. Vou fazer propaganda. Tem menos de um mês que eu criei um canal no YouTube. Então, criei porque os meus alunos diziam assim: professor, os meus pais precisam escutar o professor falando. Os meus pais precisam ter uma aula com o professor. Coloca um canal no YouTube. Coloquei um canal no YouTube. Então já tem alguns vídeos lá, já tem vídeos sobre autoestima, sobre depressão, sobre como trabalhar, como tratar com adolescentes que são surdos às regras dentro de casa e assim por diante. Então tem um canal lá, Hercílio da Costa é meu nome. Ativa o sininho, para receber a notificação. E Hercílio com H, né? Igual da Ponte Hercílio Luz, da Costa, Hercílio da Costa. E o Instagram, Hercílio da Costa, e como eu sou importante, _ oficial. Hercílio da Costa, _ oficial. Também criei, não tem menos de um mês, e já estamos lá com 400 e poucos seguidores, graças a Deus. Então, se vocês quiserem, lá está o nosso contato. E muito obrigado, agradeço a Adri e o Ney por esse convite. Gente, estou à disposição de vocês quando precisarem, certo? Você explorou muito Pedro, e você chegou até Pedro, o galo cantar, negação. Quando pergunta agora a CNBB, na sua nova tradição, ela, na primeira coisa, diz: apacenta minhas ovelhas, na segunda, pastoreia minhas ovelhas e apacenta minhas ovelhas. Mas não é isso que eu quero. Eu queria que você explorasse um pouco mais, porque isso foi após a ressurreição. Após a ressurreição, Jesus voltou-se a Pedro e disse: Pedro, tu me amas. Isso é tudo que você falou. E como é que, se a Adriana fica escolhamada com ele, a Adriana, como uma braminha, ela chega ao Ney e diz assim: tu me traiu, te lembra aquela vez, a porta fechada, eu quero mais saber. O que Jesus falando fazer isso? Lembrou que ele traiu, mesmo que a consciência dele tremeu. Daí para frente, o que falta para nós? São Paulo responde essa pergunta do Padre Ronchi, né? São Paulo diz assim, lá quando a gente estava falando suportando-vos mutuamente com amor, sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
E aí São Paulo diz assim, sede um só corpo e um só espírito, assim como foste chamados pela vocação uma só esperança. No vínculo da paz, tem tradução da Bíblia que fala com mansidão. Os casais precisam ter essa paz, essa mansidão de alma, de coração, essa reflexo daquela humildade que a gente falou. Essa semana, no início da semana, uma aluna chegou e disse assim, professor, se eu comprasse umas sementes de girassol, será que eu poderia plantar aqui no Dom Bosco? Poderia. Então tá, vou lá buscar na mochila. Ela já tinha comprado, né? E aí ela trouxe e plantou as sementes. E aí foi terça-feira, hoje, ela disse assim, professor, não apareceu a planta ainda, não nasceu. Se calma, espera. Aí hoje, depois que ela foi embora, eu fui lá, cavei, tinha morrido a planta dela. Então, comprei semente de girassol de volta. E aí já falei para ela que a gente vai plantar essa semente de girassol de novo, numa terra boa. Por quê? Porque um relacionamento a dois precisa ter isso, paciência, mansidão, né? Não adianta acelerar as coisas, começar de novo, não ter medo disso, né? Não ter medo disso. Eu não sou assim como a gente estava falando da relação pai e filho. Mas isso Isso, eu ia dizer isso agora. A gente está vendo isso na sociedade. Antigamente, não é da minha época, porque eu sou novo, mas antes de mim, se estragava um sapato, eu ia num homem chamado sapateiro, e esse homem ia colocar prego, ia colocar cola e assim por diante. E o que acontece hoje? Furou meu sapato, jogo fora, compro outro. Os relacionamentos estão assim. Não me agradou, eu jogo fora e pego outro. A vida de fé é a mesma coisa. Eu não senti Deus, porque a gente só vai sentir Deus na paixão com Deus. Depois é amor. E aí vai vir o silêncio, a noite escura, como diz São João da Cruz, e aí tem que aguentar firme. Porque essa é a fase do amor. E aí eu não senti mais Deus, o que eu faço? Não quero mais a igreja católica, está muito fria para mim, vou para outra. Aí vem outra igreja, e glória a Deus, não sei o quê. Mas esse pastor já falou bobagem, não, vou para outra. E aí vai para outra. Sem sentir, noite escura. E nós, né? Nós, às vezes desanimamos, às vezes até para vir à missa, está tão frio, podia ficar na Netflix. Às vezes a gente pensa assim. Então, precisamos ter essa paciência, precisamos ter essa mansidão, não ter medo de começar de novo, não se cobrar tanto. Eu não sou perfeito. E quem foi que disse que eu preciso ser perfeito? Um robozinho? Eu preciso ser santo, isso sim. E São João Bosco diz o segredo para a santidade: estar sempre alegres, fazer bem todas as coisas e ser amigo de Jesus. Esse é o caminho para a santidade. Não significa não ter pecado, significa ser amigo de Jesus e não querer pecar mais, pedir perdão pelo pecado que eu fiz. Fazer bem todas as coisas. Me chamaram para a pastoral familiar. Neste momento eu não dou conta de fazer bem a pastoral familiar. Se eu me engajar agora, eu não vou ter tempo e não vai sair legal. Então, não dá. Fazer bem todas as coisas e estar sempre alegres. Evangelii Gaudium.
A alegria do Evangelho. Isso não significa que eu não pague contas, isso não significa que eu não tenha problemas, que eu não tenha dificuldades, mas eu transcendo isso com a alegria de Jesus, porque Jesus me sustenta e apesar das dificuldades eu vou viver bem e um dia eu vou ir para o céu. Quando eu tiver 95, 98, 102 anos, eu vou estar lá sentado na minha cadeira de balanço, olhando para aquele monte de filho, achando que eu já não sei mais nada, que eu já não vejo mais nada, e até que o meu netinho vai dizer assim: família boa, né, vô? Família boa. E eu vou estar realizado, porque lá vai estar meus filhos, meus netos, meus bisnetos, e aí quando eu descansar, fechar os olhos aqui, eu vou abrir na eternidade e vou dizer: Jesus, obrigado, missão cumprida. Agora eu vou ficar aqui de boa contigo e vamos conversar, que tem um monte de coisa para perguntar. Certo, pessoal? Quero conhecer um monte de gente, começar pelos populares, né? São João Paulo II, São João Bosco, assim por diante. Padre Ronco, se a gente não for antes dele, né, Padre Ronco, uma coisa dessa, né? É isso, galera. Agradeço a vocês, muito obrigado. É isso, Adri. Obrigado. Acho que todo mundo sabe a música da Conchinha? Sim. Vamos cantar então, Marcílio? Nossa gratidão por ter aceitado. Obrigado. Ele disse: não vou assumir esse compromisso com a pastoral, mas sempre que puder, eu venho. Isso aí. Bom, vamos lá então.